Olá, me chamo Fahir Sayeg e vocês estão no Coletivo Hamsa. Quando falamos sobre dança, também falamos sobre cultura, pois tudo que temos dentro da nossa dança, principalmente nas danças orientais, tem um leve significado de coisas que foram deixadas lá no passado e algumas coisas que até hoje fazem parte tanto da nossa vestimenta, da nossa indumentária, quanto do nosso imaginativo. Então, para falarmos sobre essa cultura, hoje eu trouxe para vocês o Hamsa. É um símbolo extremamente conhecido dentro das nossas danças orientais e também de toda a cultura ocidental. O Hamsa ele se tornou um simbolismo tanto de proteção quanto um simbolismo de doação. Hoje em dia, nesse período de guerras, ele se tornou também um simbolismo de paz entre as civilizações. Então, para falarmos do Hamsa, devemos voltar a séculos, a milênios atrás, para falarmos sobre a origem provável deste símbolo. Em Cartagena existia religiões, é claro, como toda a civilização antiga possuía sua religião, e dentro dessa religião existia um culto a Tanit. Tanit era a deusa da fertilidade e também a deusa do ciclo lunar. Então pessoas que faziam parte dessa cultura, parte dessa civilização, cultuavam essa deusa, e a partir daí foi criado um simbolismo para representar a mesma. O símbolo da Tanit, da deusa Tanit, é um triângulo ou um losango, muitas das vezes, com dois braços. Como se fosse um triângulo com dois braços, que significava o abraço da deusa Tanit. Então, quando eu falo sobre o abraço da deusa Tanit, é algo que recepciona, que busca acolher as pessoas. Então, é um símbolo tanto da fertilidade quanto de acolhimento. E quando eu falo sobre a deusa Tanit, eu tenho que pensar que nesse simbolismo da fertilidade, esse triângulo ou losango, muitas das vezes encontrado nas pinturas antigas, nos desenhos antigos, representava a vagina da deusa. Amores, a gente anda com cada coisa no pescoço que às vezes a gente nem imagina. Então, a partir desse momento onde vocês conhecem Tanit, nasce um imaginativo até chegarmos dentro do Hamsa. Antes de chegarmos no Hamsa, nós ainda passaremos pela cultura Amazigh. A Amazigh é uma cultura, ou Maghreb, ou Tuareg, é que existem muitas nomenclaturas que hoje em dia são consideradas preconceituosas dentro dessas culturas. Então aqui a gente vai trabalhar como os Amazighs, que são os Tuaregs, os mais conhecidos como Tuaregs, ou povos do deserto, encontrados na Etiópia, encontradas na Argélia, encontrada no Marrocos. Então toda essa parte da África vão existir os Tuaregs, ou os Amazighs, como são chamados. Existe uma definição histórica, uma definição geológica, existem várias definições sobre o porquê desse nome e tal. O Tuareg, ele era tido como um povo excluído por Deus, ou um povo esquecido por Deus. Até então era colocado esse nome, pois eles eram povos que viviam no deserto onde quase ninguém sobrevivia. Então, nesse momento, esse esquecido por Deus fazia uma alusão de pessoas que outras civilizações não mantinham contatos, não tinham contatos. Mas por que você está chegando nesse ponto, Fá? Porque desde lá de Tanit, desde lá da cultura, a deusa Tanit, da Tunísia, das religiões da Tunísia, ali na África, foi passado para esses países uma cultura muito parecida. É como hoje a gente tem o cristianismo, o evangélico, o pentecostal, a mesma coisa. Eles vão pegando culturas e difundindo nos seus países e difundindo dentro de suas tribos, e aí nasceu um outro conceito. Eles trabalhavam com a cultura, com a mística daquele local onde eles se encontravam. Onde vamos chegar a partir disso? Dentro dessa cultura existia, eu acredito que até hoje exista, um sistema de castas, onde, assim como na Índia, existe uma cultura onde a pessoa da casta mais baixa vai usar algo, um símbolo mais básico,
E uma pessoa da casta mais alta vai usar um simbolismo ou um símbolo de proteção feito de forma diferente ou de forma mais avantajada, misticamente falando. Ai, que delícia! Onde eu quero chegar com tudo isso? Dentro dessa cultura, vindo lá de Tanit, foi criado o Comeissa. Isso não representa que não significa, na verdade, que foi criado apenas o Comeissa para simbolizar, para ter esse símbolo de proteção. Existem vários outros tipos de joias que até hoje usamos dentro do Fat Chance Belly Dance Style, dentro do Tribal Fusion. Mas existem joias muito específicas dentro dessas tribos, e uma dessas joias é o Comeissa. O Comeissa, ele é um símbolo onde ele possui 5 losangos. Em alguns casos vão se encontrar pingentes, amuletos com apenas um losango. Mas geralmente ele é um símbolo que ele tem 5 losangos, que também são estruturas em formato de losango ou triângulos. Onde eu quero chegar com tudo isso? Foi trazido lá da cultura cartaginesa e colocado dentro dessa cultura do Mali, dentro dessa cultura do Marrocos, essa simbologia. O que acontecia lá então? Olha, falando como acontecia, como se eu estivesse lá. Como se ela tivesse ajudado a criar o primeiro Comeissa. Mas o que acontecia? Como era feita essa joia? Para que ela era feita? Dentro da vida das pessoas, dos Amazigh, dentro da cultura do Mali, dentro da cultura religiosa que eles possuíam, existiam épocas de transição das pessoas. A transição de uma vida, de uma criança para uma vida da puberdade, uma puberdade para uma vida adulta, a vida adulta para casamento até a velhice e a morte. Assim como nós temos na nossa cultura também. Só não deixamos marcado essa transição. Acho que a primeira marcação que a gente pode ter registro é a festa de 15 anos. A maioria das meninas, principalmente, possuem festa de 15 anos, porque nos 15 anos, geralmente, a menina entra num ciclo de puberdade. Pode ser antes, pode ser depois, mas isso foi colocado como um marco temporal entre a transição de criança para a puberdade ou passando já para a vida adulta, vamos colocar dessa forma. É que breve completarei 15 anos. Então o que acontece aqui? Eram dados símbolos, eram dados amuletos, talismãs para essas pessoas se protegerem nesse percurso de vida. Então os homens recebiam amuletos, como a caixa de Xerot, que é uma caixa onde eles guardavam mandamentos, onde eles guardavam rezas, onde eles guardavam pergaminhos. Então, uma caixa onde eles guardavam algo que era para ser, para acompanhar eles em viagens muito longas, muito longínquas. E as mulheres, elas também recebiam isso. Dentro da sociedade Tuareg, dentro da sociedade Amazigh, as mulheres, elas também têm um papel fundamental dentro da sociedade. Então, elas também tinham esses pontos, esses presentes de transição. Tanto o chat-chat, que é um colar de casamento, como o mais conhecido que temos, que é o Comeissa. O Comeissa, ele é passado para a mulher da infância para a puberdade. Quando a mulher entra na puberdade, ela recebe. Por que ela recebe o amuleto? Porque é uma transição onde para ele já representa que a mulher já é adulta. Ela já entrou na fase adulta da vida dela. Então o que vai acontecer? Como eu falei lá no início, existe um sistema de castas entre eles. Então a mulher que vai entrar na fase adulta e é bem abastada, a família é bem abastada dentro dessa tribo, dentro desse local onde eles vivem, ela vai usar um comeissa feito com couro e conchas, ou até mesmo feito com couro e os ossos de camelo. Então aqui eu tenho um exemplo de um comeissa feito com ossos e também feito com couro. Existe toda uma forma para se fazer isso. O couro é colado, existe uma quantidade correta de lâminas de couro onde esses ossos ou conchas vão ser incrustados. Existe toda uma forma para fazer isso e deve ser usado com um colar, com um cordão do couro do mesmo animal. Então esse é um comeissa, como eu falei, de uma classe mais alta, de uma classe mais abastada, que ele é feito com couro. Para nós ocidentais, isso daqui seria algo... Tipo, ela é pobre. Ela não tá usando joia. Isso é uma joia, para elas, se torna algo caríssimo, algo
como se fosse um diamante. Tanto que elas falam, na cultura tem registro de que uma mulher ela prefere sair nua do que sair sem comeiça no pescoço. Para vocês entenderem a importância que o comeiça tem. E aí mulheres menos abastadas, de famílias menos abastadas, usariam um comeiça de prata. Também vai possuir os cinco desenhos de losango. Só que ele é feito de um material que para eles não é um material tão auspicioso, tão poderoso para ser usado. Por que a prata? Por que eu não posso colocar o ouro? Por que eu não posso colocar outro material? Eles, como místicos, como pessoas místicas, eles, assim como os muçulmanos, assim como os católicos, eles acreditam nos djinns, ou nos demons, que são seres elementais, assim como a gente tem os demônios da cultura católica, eles acreditam que eles precisam de uma proteção. E se eles usarem o ouro é algo muito mais propício para que os demônios persigam essa pessoa, para os djinns perseguirem essas pessoas. Então o que eles fazem? Para eles, a prata, além de ser algo mais maleável, que eles conseguem manipular, criar esses elementos, porque é um amuleto extremamente trabalhado, ele tem bolinhas e tal, eles preferem usar a prata porque para a cultura deles é algo mais auspicioso. Não atrai energias malignas. Ah, mas por que eu uso comeiça? Então, aí vamos entrar no ponto de ligação entre o simbolismo da deusa Tanit, o comeiça, ou comissar, ou kamsa, para o Ramsa que temos até os dias atuais. Ele é um símbolo usado como proteção. Então, lá no culto da deusa Tanit, o simbolismo dela vai ser usado para fertilidade, como demonstração do ciclo lunar, para rituais do ciclo lunar. Aqui dentro da cultura amazigh, dentro da cultura marroquina, dentro da cultura tuareg, não coloco marroquina porque o marroquino é muito... não é que é ocidentalizado, mas já tem uma outra visão sobre essa parte mística. Porque muitos seguem o Islã, então eles já têm uma visão diferente sobre essa cultura do deserto em si, das pessoas que vivem no deserto. Então o que acontece? Eles também usam como símbolo de proteção. Tanit era usado como símbolo de fertilidade e ciclo lunar. O comeiça, o kamsa, é usado para essa transição da fase infantil para adulta, ou da puberdade para a fase adulta, e também o símbolo de proteção auspicioso. Então tem todo um ritual para que ele seja feito, todo um ritual para que seja executado, e é um item que é passado de geração em geração. Então não é algo que vai ser encontrado, eu vou na 25 de março, hoje encontrei um comeiça. Não, é extremamente raro, principalmente esse de couro. Vamos encontrar o comeiça de prata, porque ele se tornou manufaturado, ele é feito em larga escala, uma produção maior, até mesmo pela forma como ele é feito, porque ele é uma chapa de metal onde eles desenham. Não é fácil, mas é mais acessível para eles fazer isso. Mas consigo encontrar? Não vou conseguir encontrar de forma tão fácil assim. Então, ele vai demarcar, dependendo do tipo de comeiça, ou ramsa, ou comissar, ele vai demarcar essa transição. Ele também vai mostrar um ponto social onde a pessoa se encontra. A pessoa ela é rica, ela é mais abastada. Ela vai receber um comeiça de couro com conchas ou ossos. E se ela for menos abastada, ela também vai receber, porém, um comeiça de prata de material que para nós é um material nobre, mas para eles não tem tanto valor financeiro. Tinha que passar agora. Então, o que vai acontecer nessa transição? Então nós temos lá a cultura da Tunísia, que antes era Cartago. Aí vamos passar para a cultura amazigh, do Marrocos, do Mali, da Argélia. Aí vamos passar para a nossa civilização, para algo mais ocidentalizado, que é onde entra a Ramsa ou Kamsa. O que significa Ramsa ou Kamsa? Kamsa ou Ramsa, no alfabeto ou nos números árabes, significa 5.
Então o Ramsa que conhecemos é essa mãozinha aqui, que foi extremamente difundida pelo mundo todo como um símbolo de proteção. Mas o porquê que é uma mão? Porque existe aqui a mitologia dentro do islamismo, onde era mais difundido, de que essa mão seria a mão de Fátima, a filha preferida de Maomé. Então, a partir dessa mão, eles colocaram esse simbolismo que é a mão de Fátima, e aí eles colocaram um olho no centro, que é um olho de proteção. Ele vai ter vários significados. Em pé, ele vai significar proteção, ele vai significar algo protetivo. E quando ele está para baixo, ele vai simbolizar prosperidade, ele vai simbolizar riqueza. Ah, mas eu vou ficar rico se eu usar um desse no pescoço? Se você quiser. Tudo vai da intenção que você vai colocar dentro desse amuleto. Então ele se tornou muito famoso, muito difundido pelo cristianismo. Porque nós vamos ver no cristianismo também que vai existir. Só que ao invés de um olho teremos um peixe, algo que lembre a cultura cristã. Algo que lembre a cultura que reverencia, que tem Jesus Cristo, que tem um Deus como base. Então o que vai acontecer? O cristianismo, ele pega isso, ele pega esse simbolismo, coloca uma outra estética sobre, tira um pouco dessa parte tão mística, tão mágica que o elemento, que o objeto tem, e ele coloca como um simbolismo cristão. Ele era um instrumento, um símbolo pré-islâmico, também uma simbologia judaica, e ele foi colocado nesse outro patamar. E a partir desse outro patamar onde ele foi colocado, é que nós, ocidentais, brasileiros, europeus, tivemos o acesso a esse símbolo. Então esse símbolo hoje ele está presente em várias ocasiões, em tatuagens, em adesivos de parede, em várias situações. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto um Ramsa ou um Comeissa, ele vai ter vários nomes, porque ele foi adquirindo vários nomes com o tempo. E agora eu espero que vocês tenham entendido o porquê de todos esses nomes. Mas ele adquiriu esse nome Ramsa por simbolizar 5, ou seja, os 5 dedos. Para os islâmicos, para os muçulmanos, os 5 dedos simbolizam os 5 pilares do Islã. Então aqui a gente vai ter fazer jejum, fazer orações. Então tem vários significados esses dedos para os muçulmanos, as pessoas que seguem a tradição islâmica. Agora, para os cristãos, ele perde um pouco desse sentido e vira um símbolo protetivo. Um símbolo ligado a Deus, ligado a essa cultura de Deus. E é por isso que nasceu esse olhinho. Se pegarmos a cultura lá, a história dos maçons, também vamos ter esse símbolo desse olho, que é o olho que tudo vê, é o olho de Deus. Nós também vamos ter, na nota do dólar também vai ter esse símbolo desse olho. Então esse olho ele vai representar o olho de Deus, o olho que tudo vê. Então, pensa desde a primeira linhagem, era uma deusa chamada Tanit, aí passou para a cultura lá dos magrebes, dos tuaregues, que era algo para passar os ciclos de uma pessoa, de vida de uma pessoa, era um dos pontos desse ciclo, e foi colocado como algo de proteção, mas também tinha um quê de fertilidade. Então as mulheres que queriam engravidar naquele tempo também iriam usar, era dado para elas porque eles queriam uma família cheia. Então era dado para elas porque era um símbolo de fertilidade. E aí chegamos aqui, onde é um símbolo, onde você vai usar ele como proteção, como um Ramsa, ele vai ser usado como proteção, porém já com outro significado, com o olho de Deus aqui no meio, olhando, protegendo quem o porta de todas as coisas ruins que aconteçam. Então, a partir disso, nós temos vários tipos. Temos Ramsa de pedra, temos Ramsa de pingentes, temos Ramsa de ferro, de metal, indumentária de roupa, de figurino. Existe uma infinidade de Ramsas, tatuagens. Então, quando eu cheguei aqui na parte oriental, eu comecei a difundir isso. Então não se tornou algo tão restrito como o culto de Tanit,
como a passagem dos magrebes, dos tuaregues, dos amazigues, eu passei para um patamar onde as pessoas conhecem, só que as pessoas conhecem esse símbolo sem saber da linhagem dele lá atrás, sem saber que ele teve todo esse percurso até chegar aqui. Ah, mas você consegue confirmar isso? Não sou eu que confirmo, são os livros, é a história, são essas culturas que hoje, nos dias de hoje, estão se colocando mais dentro das mídias, estão se colocando mais para falar sobre sua cultura, historiadores falam sobre isso, então não é algo que eu estou trazendo porque, eu sou conhecedor da verdade. Não, é algo que eu estou trazendo com base em estudos, base em estudiosos que falam sobre o tema e tentam desmistificar um pouco. Se pegarmos a Ramsa é linda, é fofinha, todo mundo usa, é proteção, tá. Agora, se a gente pega um Comeíssa, ele já é mais complexo. As pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, ele faz magia negra. Nossa, ele veio criança pro capeta. É você, Satanás! Não faço nada disso. É um símbolo de proteção como qualquer outro. Só que ele tem uma história muito mais antiga. Ele é um objeto antigo, um amuleto antigo, pouco acessível. Eu conheci o Comeíssa, eu tenho uma breve linhagem marroquina, mas eu conheci o Comeíssa através da dança. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Quando eu falo sobre dança, eu falo sobre cultura, porque se nós pegarmos hoje o Fetiense Belly Dance, o ATS, muitas das peças que nós usamos, que nós conhecemos, que nós temos acesso a essas peças, vem cheia de culturas. E o Comeíssa foi um símbolo muito usado e difundido pelo Fetiense Belly Dance. Então, a partir daí, muitas pessoas começaram a usar, muitas pessoas começaram a se identificar com isso. Eu quero usar porque eu acho bonito, mas esquecem que existe uma linha, uma história atrás disso. E isso me preocupa e me deixa um pouco perturbado e preocupado, porque muitas pessoas estão usando uma energia no corpo, falando de uma forma mais energética agora, o tema do vídeo não é sobre isso, mas você está carregando uma energia ancestral. Imagina quantas pessoas usaram isso, quantas mulheres usaram isso, não só esse instrumento, esse elemento, mas tantos outros. Quantas pessoas já passou na mão de quantas pessoas esse símbolo? Então ele vem todo carregado com uma energia, com uma magia ancestral. Então, quando nós formos usar isso, eu acho que devemos pensar um pouco mais que além de ele ser um elemento, ser um símbolo, ser um amuleto que poucas pessoas vão ter acesso, primeiro porque ele é um elemento que ele está sumindo, como várias coisas estão sumindo, vários elementos antigos que usamos hoje estão sumindo do comércio em si, pela escassez, por essa mudança de forma de vida, por eles deixarem os cultos de lado e tentarem viver de uma forma mais civilizada, vamos colocar assim, que não é uma forma civilizada porque eles estariam perdendo a cultura deles. Eles já têm uma civilização. Quem tem que entender a cultura deles somos nós ocidentais, e não eles terem que entender, porque eles vêm de anos. Se nós pegarmos a cultura Amazigh, pessoas, historiadores colocam como se fosse do reino de Garamantes, que é um reinado extremamente antigo. Então, se a gente for pegar os elementos de hoje, os elementos deles, eles carregam muita cultura ancestral, magia ancestral, e nós só absorvemos o que queremos dessa cultura. Então, nós temos que entender a cultura deles, não eles devem entrar e tentar entender a todo custo a nossa cultura. Então, quando a gente fala sobre esse elemento associado à dança, eu tenho que usar, eu posso usar? Posso, só que eu tenho que respeitar esse passado, respeitar essa cultura que veio lá de trás, trazendo isso pra gente. Então, essa é a parte do vídeo de hoje onde quero chegar, falando sobre, falo de cultura, falo de dança, falo também de cultura. Tudo dentro da minha dança é cultura, desde o figurino, movimentos, existe uma história por trás de tudo que fazemos, de tudo que usamos. Isso independente se é tribal, se é TS, se é dança do ventre, dança de salão, balé,
tudo vai ter, todas essas danças, todas essas vertentes de dança vai ter uma cultura por trás. E quando eu falo cultura, não é usar um comeíça, usar um hamsa, não. Eu estou falando de por que eu uso sapato para dançar a dança de salão, por que o homem antigamente usava chapéu, por que na dança do ventre usa espada. É tanta coisa dentro das danças que eu resolvi criar o Coletivo Hamsa justamente para mostrar que, ao mesmo tempo que estudamos muito, muitas das vezes faltam detalhes que fazem parte dessa nossa história na dança. E o Coletivo Hamsa ele nasceu e ele tem a intenção justamente de passar pontos que não são tão importantes na visão de muitos, mas são importantes sim para nós entendermos a fundo o que estamos dançando, o que estamos usando e para que servem esses elementos. Então o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a nossa comeíça, sobre a nossa hamsa, sobre o simbolismo de Tanit. E eu espero que vocês gostem. Para mais vídeos, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Espero vocês nos próximos vídeos e até breve. Beijo!